Por meio do Excel 2010, em sua configuração padrão, um usuário elabora uma planilha contendo tipos de crimes na coluna A. Bairro em que ocorreu o respectivo crime, na coluna B. E a quantidade de ocorrências no bairro / crime, na coluna C. Conforme a imagem a seguir, e me trouxe a imagem de uma tabela do Excel. A fórmula que calcula o número médio de roubos ocorridos nos 3 bairros contidos na planilha é. E me trouxe as alternativas aqui com uma função chamada média C. Legal. Eu vou abrir aqui uma página em branco e a gente vai ver o que faz essa função aí, média C. Qual que é o uso, gente? A sintaxe desse média C. Tá. Igual média C. O que eu tenho aqui? Um intervalo, ponto e vírgula. Depois desse intervalo eu tenho o quê? Um critério, ponto e vírgula. E depois eu tenho o quê? O meu intervalo da média. É a média que eu quero calcular. Esse é o uso da função média C. E o que faz a função média C? Ela calcula a média atendendo a um critério específico. Tá? Então, a função média C, ela retorna a média aritmética de todas as células em um intervalo que satisfazem determinado critério. Tá? Que satisfazem determinado critério. Legal. Vamos voltar lá na nossa questão. Então, eu falei que o uso da função média C, primeiro, eu tenho que ter um intervalo. Segundo, o meu critério. Terceiro, um intervalo. O intervalo, professor, pode ser uma célula só? Pode. Mas só que aí ele não vai calcular nada, vai calcular a média de uma coisa só. Legal. Então esse intervalo, aonde eu quero buscar? Legal, ele está falando aqui para mim na questão que eu quero, olha aqui gente, roubos. Roubos, é isso que eu quero, roubos. Roubos. E aonde está a coluna que eu vou buscar esse roubo? Na coluna de crime, na coluna A. Aqui, gente, ó. Eu quero buscar os roubos. Então, os roubos estão na coluna A. Está na coluna A de 2 até 13. Concordam? Legal. Se está na coluna A de 2 até 13, é A2, ponto e vírgula, a 13? Não, a gente elimina essa daqui, gente. Pode ser a B? A2 até C13? Não, né, gente? Eu falei que é A2 a A13.
A gente elimina essa daqui. Pode ser a C, que é a A2 até C13? Pode. Legal, vamos deixar estudar ela ali. Pode ser a D, que fala de C2 a C13? Não, gente. Não pode ser a D. Eliminamos esta daqui. Pode ser a E, que fala de 2 até a 13? Pode. Ficamos entre a C e a E. Legal. Qual é o meu critério? Roubo. Eu preciso saber o número médio de roubos. Então, em C2 aqui, ó, vamos ver essa alternativa C. Em C2 aqui, ó, que ele fala na minha condição, lembrando lá do uso, tá? Você sempre tem que saber como se usa a função, senão você não consegue resolver. O segundo argumento da minha função média C é o meu critério. E ele apontou C2 como meu critério. C2, aqui, gente, é 31, ó. 31. Não, né? Meu critério não pode ser 31. Então a gente risca essa daqui. E ficamos com a alternativa E. Então, o que eu tenho aí nessa alternativa E? De A2 até A13. Está marcado lá. Qual que é o meu critério? A2. O que eu tenho A2? Aqui, gente, ó, roubo. Ele falou que roubo é o meu critério. Tá? Roubo é o meu critério. Então, o que ele vai fazer? Ele pegou aqui, ó, de C2 até C13. Ops. Ele pegou aqui, ó, de C2 até C13. Tá? De C2 até C13. Que é o meu intervalo, que é o intervalo que ele vai utilizar para calcular essa média. E o que ele vai fazer? O meu critério é o A2, que é roubo. Tá? Em A2 tem roubo? Tem. A3 tem roubo? Não. A4 tem roubo? Não. A5 tem roubo? Não. A6 tem roubo? Não. Assim por diante. A9 tem roubo? Tem. A10 tem roubo? Tem. A11, A12, A13 tem roubo? Não. Ele vai pegar esses três números e calcular a média. Ou seja, ele vai somar esses três números, dividir por 3, e esse é o valor que essa fórmula retornaria. Esse é o valor que essa fórmula retornaria. Aqui a alternativa correta, alternativa E. Nessa questão você não precisa nem fazer as contas. Tem questão que aparece que você vai ter que fazer as contas. Mas nesta você nem precisa fazer as contas. Tá legal?